Olá galera, eu sou o professor Cadu e nessa aula de hoje nós falaremos sobre outros olhares para as áreas de um triângulo. Vocês devem se lembrar que a área de um triângulo de base B e altura h é calculada por área igual a B vezes h dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. No entanto, haverá diversas situações em que os enunciados dos exercícios não vão te dar de graça nem a base e nem a altura. Eles podem te dar outras informações, e dependendo do que forem as outras informações, existem outras fórmulas equivalentes a essa que podem te levar ao resultado de maneira mais rápida. Uma outra que a gente pode estudar, por exemplo, é essa, que diz que se um enunciado te der um lado, outro lado e o ângulo entre esses dois lados, você pode, ao invés de usar essa expressão, usar essa expressão. Ou seja, a área de um triângulo é um lado vezes outro lado vezes o seno do ângulo que está entre ele dividido por 2. Como essa é bem bacana, eu vou perder um pouquinho mais de tempo para mostrar para vocês por que essa fórmula é a mesma coisa que essa. Vejam, a priori, a área desse triângulo deveria ser base vezes altura dividido por 2. Se eu adotar a base como sendo o lado A, a altura seria esse segmento. Porém, notem que ao traçar a altura, nós fazemos um triângulo retângulo. Aplicando propriedades trigonométricas nesse triângulo retângulo, vocês podem perceber que o seno de alfa é calculado por h sobre b. Ou seja, nessa fórmula do base vezes altura sobre 2, eu posso escrever o h de outra forma, através dele isolado aqui. Isola o h nessa expressão, o b vai para lá multiplicando, nós teremos que o h é o b vezes seno de alfa. O que isso significa? Que nessa expressão eu posso trocar o h por b vezes seno de alfa. Se você trocar o h por b vezes seno de alfa, como eu usei a base sendo a, essa área vai ser a vezes b vezes seno de alfa dividido por 2, que é exatamente a fórmula que nós temos aqui. Outras situações e expressões mais adequadas a elas são a terceira fórmula que se usa, uma fórmula chamada fórmula de Herão. Essa fórmula é muito prática quando o enunciado te fornece somente os três lados A, B e C de um triângulo. Nesse caso, a maneira mais veloz de calcular a área é, primeiro, calcular o semiperímetro do triângulo. O que é o semiperímetro? É o perímetro dividido por 2. Ou seja, é o A mais o B mais o C, tudo isso dividido por 2. Uma vez calculado o semiperímetro que eu chamei de P, essa área pode ser calculada por raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Às vezes, ao olhar para essa expressão, parece que ela é muito complicada, mas numa situação prática, esses A, B e C serão números. Então, essas contas serão muito tranquilas de serem efetuadas. E a quarta e última situação que nós vamos estudar, que é uma situação muito prática, quando o enunciado te dá os lados do triângulo, A, B e C, e coloca esse triângulo dentro de uma circunferência de raio R. Aí você ainda pode usar a fórmula de Herão, uma vez que você tem os três lados, mas se você não quer fazer esse cálculo envolvendo raízes, nessa circunstância em que você conhece esse raio da circunferência circunscrita, você também pode calcular a área do triângulo por A vezes B vezes C, tudo isso dividido por 4R. A quinta e última maneira que nós veremos para calcular a área de um triângulo é através de uma fórmula muito específica aplicada exclusivamente ao triângulo equilátero. Se um triângulo for equilátero, a sua área sempre pode ser calculada pela expressão L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Essa fórmula também é muito bacana. Ela pode provir da segunda fórmula que nós vimos, que era essa. A, B, seno de alfa dividido por 2. Nessa situação, tanto A quanto B valem L, o que já me dá L ao quadrado. O seno de alfa, por esse triângulo ser equilátero, todos os ângulos são 60 graus. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2.
e a própria fórmula já tem um 2 aqui embaixo. Se você terminar essas continhas, você chega facilmente em L² vezes raiz de 3 dividido por 4, que é a origem dessa fórmula. Pessoal, por hoje é isso. Tchau, tchau e até a próxima.